história. Após Adamanto derrotar seu irmão Kinu, ele criou o seu próprio castelo, seu próprio lar para si mesmo. Um lugar bonito, simplesmente bonito. Por mais que seja um lugar desconhecido, o lugar inteiro era bonito. Com isso é chamado de o Castelo da Onipotência. Era o único lugar onde ele esquecia de tudo e era totalmente feliz. Um lugar que ele mesmo chamou de mágico. Um lugar totalmente feliz. Ele se apaixonou e teve uma esposa, e teve no total 7 filhos. E os seus filhos eram os celestiais. Atualmente, existem milhares de celestiais. Eles são seres mágicos, onipotentes, oniscientes e onipresentes, igual Adamanto. Mas os 7 filhos de Adamanto eram os 7 celestiais primordiais. E os seus nomes são Arishem, Muzan, Cross, Ezon, Argen, Oneg e por último On Above All, conhecido como o segundo mais poderoso, pois Arishem sempre será o líder e o mais poderoso dos 7 celestiais. E o pai deles, Adamanto, sentia muito orgulho de Arishem e dos seus filhos, e lhe deu a missão de proteger o que ele criou, que é a realidade e toda a existência e todo o multiverso. E era um dever muito grande, mas Adamanto sabia que eles dariam conta. Enquanto isso, Adamanto criava cada vez mais universos e mais coisas, até que um dia tudo mudou. Adamanto se sentiu mal. Uma coisa totalmente impossível aconteceu. Ele ficou doente. Uma coisa nada normal, pois ele era um ser onipotente. Mas não só isso, onisciente e onipresente. Todo mundo se perguntou o como ele estava assim. Mas o mais velho dos celestiais, Cross, que também era o mais inteligente, foi chamado e viu que Adamanto, de tanto criar as coisas, ele ficou poderoso demais. Ou melhor, explicando desse jeito, Adamanto e Kinu. Adamanto era o exemplo da criação, o representante da criação, já que Kinu era representante da destruição. Então, quanto mais destruição Kinu causa, mais forte Kinu fica. Daí, quanto mais criação, mais Adamanto fica mais forte. E é aí que está. Adamanto criou tudo, e ainda mais coisas. Tanto que ele ficou poderoso demais, ao ponto de nem conseguir aguentar o seu próprio poder. O que fez todo o castelo se arrepiar, pois, de acordo com Cross, Adamanto poderia explodir, e se o próprio Adamanto se destruir, a realidade e a existência se destruiria completamente, levando sua mulher e seus filhos
para tudo. Assim que Nu poderia fazer qualquer coisa se seu irmão morresse. Então, Arishem convocou todos os seus irmãos para fazerem um plano de impedir que o seu pai se destrua completamente. E no final de tudo, o mais velho deles, Cross, teve uma ideia: criar 7 cristais da onipotência. Foi assim que foi criado os 7 cristais da onipotência, criados pelo próprio Adamanto. Na verdade, o plano de Cross era bem assim. Adamanto viu que ele ia se destruir. Então Cross teve a ideia. E Adamanto a ouviu. E Adamanto reuniu todo o seu poder em uma joia. Essa joia foi conhecida como Joia de Adamanto. Mas mesmo assim não era o suficiente de conter a explosão. Então criaram mais 7 joias, mas foram chamadas de cristais. Os 7 cristais da onipotência. Com elas pode transformar os seus pensamentos em realidade, transformar a sua imaginação em tudo, na realidade, na existência e tudo. Mas havia um problema. Elas eram poderosas demais, até mesmo pelo próprio Adamanto e pelos seus filhos celestiais. Então, assim, os Arishem e seus irmãos celestiais criaram uma nova espécie, obviamente muito mais fraca que eles, os celestiais. Mas eles criaram os deuses. Os deuses eram muito mais fracos que eles, mas eram fortes. E os deuses de toda a realidade e existência tiveram a mesma missão: proteger e cuidar dos 7 cristais. Mas mesmo assim não fizeram seu trabalho, pois o celestial Muzan se rebelou, querendo todos os 7 cristais em suas mãos para governar o multiverso inteiro. Mas seu irmão Arishem não deixou de modo algum isso acontecer. E no final, Muzan foi mandado para outra dimensão, onde ele não podia escapar, e desejando vingança. Assim, Arishem e Adamanto eram iguais, e Kinu e Muzan eram iguais, representando a criação, Adamanto e Arishem, representando a destruição, Kinu e Muzan. E por tempos, os 7 cristais da onipotência estavam seguros, mas mal sabiam eles que no futuro um ser que usava a mesma espada que Kinu usou queria elas para se vingar, mas um humano chamado Felipe ia ajudá-los e acabar com a destruição de uma vez por todas. E isso será no próximo episódio. Tchau.